senhor presidente Ezequiel, senhores membros da mesa diretora, vereador Japão, vereador Maurício e vereador Everton Toto, demais vereadores também que nos deram essa oportunidade de estar aqui na tribuna, cidadãos de Telêmaco Borba e trabalhadores dos Correios. Hoje é um dia bastante especial. Depois de 50 dias, Telêmaco Borba é a 50ª cidade em que nós temos a oportunidade de solicitar esse apoio. E é um número bastante significativo, dadas as dificuldades que nós temos de alcançar as pessoas. Mais do que apoiar uma empresa, que é o caso dos Correios, tal manifestação aqui de Telêmaco Borba trata da defesa de direitos constitucionais. Eu cito a representatividade, o direito constitucional à representatividade ameaçada, como os senhores têm acompanhado, pela possibilidade de extinção de 1.253 municípios em todo o Brasil e 102 só no estado do Paraná. Telêmaco Borba hoje é um município de médio porte, porém, em seu entorno existem pequenas cidades, e a extinção dessas cidades vai tirar a representação dessas pessoas, desses cidadãos, e vai agregar isso aqui em Telêmaco Borba. Eu vi diversos projetos sendo analisados hoje. Tratam da população aqui de Telêmaco Borba, quase 90 mil habitantes. As necessidades de pessoas mais afastadas, de municípios mais afastados e mais distantes, virão para cá. Será uma sobrecarga para esses municípios de médio porte, como é o caso aqui de Telêmaco Borba e dos municípios de grande porte. Não se mede a necessidade de municípios apenas pelas suas características econômicas. Os municípios são uma expressão da cidadania. Eles foram criados para dar voz à população das cidades. É a democracia que está em jogo quando se fala em extinguir uma Câmara Municipal. É o poder legislativo de todo o país que está sob ataque. E esse ataque não começa com esse projeto. Ele vai além. Eu vim aqui para falar de Correios e nesse momento falei de democracia. Mas por que começar por isso? Pela gravidade da situação. Esses ataques às pequenas cidades do Paraná e de todo o Brasil, eles começam com o fechamento de escritórios da Receita Federal e da Receita Estadual, com o fechamento de agências dos Correios nas cidades pequenas, com o fechamento de representações de órgãos públicos estaduais e federais dos mais diversos. Então, é uma política que vem tirando dos pequenos e médios municípios a sua representatividade e o seu acesso aos serviços públicos que lhes são de direitos. É importantíssimo que cada Câmara Municipal, que cada Legislativo Municipal cerrem ombros nessa luta para assegurar a sua representatividade. Os Correios, eles estão presentes, vai falando sobre os Correios, eu achei importante essa introdução, o momento é bem grave. Os Correios, eles estão presentes nos 5.570 municípios brasileiros. Somente em 324 municípios eles apresentam lucratividade. É uma característica do mercado logístico, do mercado postal. Não é só no Brasil, em todo e qualquer país do mundo é assim que funciona. Nós trabalhamos com o subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? As grandes cidades que são extremamente lucrativas, elas asseguram que a população das pequenas e médias cidades tenham acesso aos serviços postais. Então, Curitiba assegura que uma cidade no interior do Acre, do Maranhão, tenha acesso aos serviços postais que são previstos na Constituição. E funciona bem esse sistema.
Funciona bastante e funciona bem. Os Correios são altamente eficientes, os Correios brasileiros. Apesar de toda a perda de pessoal de sucateamento que nós passamos nos últimos anos, nos últimos 8 anos, os Correios conseguem, nas encomendas, ter 98% de entrega no prazo. É um índice superior aos nossos concorrentes dentro do Brasil. E fora também. Nós somos um dos melhores Correios do mundo. São dados técnicos, são dados comprovados. Se confunde muito a visão das pessoas sobre os Correios quando se fala em lucratividade. Os Correios são lucrativos. Aliás, os Correios nunca apresentaram prejuízo. Os prejuízos anunciados na imprensa nos últimos anos são decorrentes de repasses feitos ao governo federal, que ele é o dono da empresa, é o único acionista, no caso dos Correios. Então, se ele é o dono, nada mais justo que ele se aproprie do lucro da empresa ou do caixa da empresa para aplicar naquilo que ele achar necessário. Porém, essa descapitalização tem consequências. Houve uma queda acentuada na qualidade do serviço. Houve uma diferença contábil que foi anunciada como prejuízo. Não. Nós repassamos 6 bilhões de reais ao governo federal, ao dono da empresa. Em contrapartida, anunciou-se um prejuízo de 3,5 bilhões. Essa conta está favorável a nós em 2 bilhões e 500 milhões de reais. Nos últimos 2 balanços financeiros, o Correio apresentou um lucro. Um lucro de preciso consultar para ser bastante preciso, 667 milhões de reais em 2017 e 161 milhões em 2018. Alexander, por que essa diferença de 600 caiu para 100? Porque o lucro de 2018 foi usado para financiar um plano de demissão voluntária, ou seja, o nosso lucro serviu para o sucateamento do nosso efetivo, que impacta na qualidade. Repito, os Correios são uma empresa eficiente, rentável, lucrativa e estratégica. A defesa dos Correios está inserida na defesa dos municípios, de todos os municípios. Pode surgir um questionamento: olha, Telêmaco Borba não corre o risco de extinção, Telêmaco Borba é lucrativo, é rentável para a manutenção de um posto de correio. Porém, senhores, as cidades no entorno, e Telêmaco Borba é um município que exerce essa liderança regional, elas vão ser impactadas, e esse impacto vai refletir no atendimento postal na cidade e vai prejudicar o atendimento aos seus cidadãos. E nesse sentido é que nós fizemos o apelo. Na semana passada, conversamos com o presidente, com alguns vereadores, expusemos todos esses argumentos, que são argumentos técnicos, são argumentos que podem ser levantados no balanço patrimonial da empresa, que está aberto, que é aberto, nos dados dos serviços postais nacionais e internacionais. Esse pedido de apoio não tem qualquer característica política ou partidária, é um pedido de apoio baseado em dados técnicos, repito, e da realidade dos municípios brasileiros. Agradeço aos senhores por nos darem essa oportunidade de esclarecimento. Esse momento é importantíssimo que nós estamos vivendo no país, principalmente para os municípios que estão sendo bombardeados com informações depreciativas do trabalho dos legislativos, principalmente dos legislativos municipais. Os senhores são a ponta de lança, são a defesa do poder legislativo municipal, que, a meu ver, e isso não é nenhuma demagogia, é
o órgão mais importante dos nossos legislativos, porque está do lado do cidadão, é aquele que pode atender e conhece as necessidades dos cidadãos. Muito obrigado a todos e boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Um momentinho só. Posso fazer uma pergunta? Pois não, vereador. Aquele dia que eu falei com o Diego, eu fiz uma pesquisa, não só no município, do Estado, da Federação Brasileira e também internacional. Tem um grupo do Mercado Livre nacional e internacional que vai estar ligado junto ao Correio, porque eles me alertaram que em torno de 60% ou 80% do movimento dos Correios é o Mercado Livre nacional e internacional. Eu gostaria, então, que o senhor se aprofundasse mais frente ao Mercado Livre. É tudo. É só uma luz do qual o senhor conversou comigo, então eu falei que ia fazer uma pesquisa. É tudo. Obrigado. Obrigado, vereador. Interessante a citação do senhor do Mercado Livre. O Mercado Livre é um dos nossos grandes clientes. Eu não tive acesso aos dados que o senhor pesquisou, mas, de qualquer modo, eu não vou entrar nessa questão percentual. Mas é um dos nossos grandes clientes, até pela configuração que está sendo dada no mercado hoje. O Mercado Livre, ele utiliza bastante os nossos serviços. E o Mercado Livre tem total interesse na privatização dos Correios. Para quê? Para se apropriar de uma malha logística que foi construída ao longo arrisco dizer, de séculos. O Correio tem 350 anos. Então, para o Mercado Livre é uma grande vantagem se apropriar dessa malha logística e aproveitá-la ao máximo. Ocorre que o Mercado Livre, ele atua em grandes centros urbanos, prioritariamente em grandes centros urbanos. Hoje, e já é uma realidade, os concorrentes nossos, que eu arrisco até de chamar de parceiros. Por que parceiros? Eles atendem onde é interessante e onde eles não têm o alcance logístico, eles utilizam os nossos serviços dos Correios. Além do Mercado Livre, nós temos a China, o Alibaba, o AliExpress, que tem interesse de comprar o Correio para ocidentalizar as suas operações. Mas, como qualquer operador logístico privado, ele prioriza o lucro, e é legítimo. Ele não tem interesse de atender os locais mais afastados. Obrigado ao senhor.